Se por acaso você tem um PC gamer ou está pensando em montar um PC gamer do zero, provavelmente você precisa saber qual que é a melhor placa de vídeo para rodar o jogo que você quer no seu PC gamer. E é sobre isso que nós vamos falar logo depois da vinheta. Fala gamers, seja bem-vindo aqui ao Mundo BR Gamer, meu nome é Marco Lourenço e hoje nós vamos falar como escolher a placa de vídeo ideal para jogar o jogo que você quer, ou simplesmente a melhor placa para o seu PC gamer, dentro do seu orçamento, lógico, né, porque se você não tem orçamento, aí fica difícil, né, de comprar a placa de vídeo melhor, porque daí seria mais fácil, né, qual que é a melhor placa de vídeo? Aí, 40, 90 e pronto, só custa 12 mil reais ou mais do que isso, então não é para qualquer pessoa comprar. Então a gente tem que analisar a melhor placa com o seu orçamento, certo? Mas vamos lá. Primeiro ponto que talvez você vai pensar é Nvidia ou AMD. E eu vou até fazer um vídeo específico sobre isso. Mas basicamente eu posso te dizer uma simples coisa. A AMD, na minha visão, eu só compro por uma questão de custo-benefício. Em alguns casos a AMD passa a ser mais interessante entre custo e benefício. Agora, para mim a Nvidia, se for uma questão de escolha, ela sempre é melhor na maioria das vezes, porque as placas da Nvidia são mais otimizadas para jogos. Isso acontece porque a Nvidia tem muito mais parcerias e ela é mais antiga do que a AMD Radeon. Então os jogos primeiro otimiza para Nvidia e depois eu vejo se otimiza para AMD. Então vai acontecer de você pegar, por exemplo, placas que são de forma física, né, o hardware equiparadas, mas dá uma diferença brutal da Nvidia ser muito melhor do que a AMD, porque aquele jogo é otimizado para a Nvidia. Além disso, dependendo da placa que você vai pegar, existe mais tecnologia na Nvidia. Agora, dependendo da série, isso não é tão relevante, tá? Porém, na minha visão, sempre eu tento priorizar a Nvidia. E eu diria que se você não vai só jogar, de repente você vai usar o computador para renderização ou outras coisas, a placa de vídeo da AMD pode até ser melhor, porque muitas vezes ela vem com mais memória. Então você tem umas placas de 12 GB, 16 GB, que isso pode ser relevante para você. Agora, a Nvidia geralmente vem menos memória, mas mesmo assim ela vai rodar com uma performance muito parecida com a AMD, por conta de tudo que eu te falei. Bom, uma vez que você entendeu então a AMD e a Nvidia, agora a gente tem que entender como que funciona o mundo das placas de vídeo para te ajudar a escolher. A gente também tem as placas de vídeo da Intel, que são chamadas de Intel Arc, mas eu não recomendo porque eu acho elas caras e há o mesmo problema que a AMD tem em relação à Nvidia, a Intel Arc tem tipo 10 vezes pior, porque são placas novas no mercado, menos otimizadas ainda, principalmente para jogos novos. Então eu não indico comprar nenhuma placa da Intel Arc. Eu nem quis perder meu tempo estudando sobre essas placas, porque realmente não vale a pena nem custo-benefício, nem otimização, nem mercado de revenda e nem porcaria nenhuma. Então eu nem vou falar da Intel Arc aqui. E eu falei sobre otimização da AMD, sobre tecnologia, mas a AMD tem evoluído neste processo, tá? Então a diferença hoje já não é tão brutal mais entre as duas, já foi muito mais igual na Intel Arc, mas a AMD já evoluiu bastante e tem evoluído cada vez mais. Só que ainda tá meio que alguns passinhos atrás da Nvidia. Mas vamos então para as séries das placas. Eu demorei um pouquinho para entender essa carniça, porque é bem confuso, mas quando você começa a estudar, fica um pouco mais fácil de você entender. Eu não vou voltar muito no passado, eu vou ficar ali entre as placas mais populares, porque senão é muita coisa pra gente poder falar, tá? Mas em resumo, existe uma série que é uma placa muito indicada para iniciantes, que é a RX 580. Essa placa é muito antiga, muito antiga. Ela deve ter, sei lá, quase 10 anos, se brincar tem 10 anos que ela foi lançada. É uma placa antiga, tá? E tem umas outras RX 550, RX não sei o que pega e joga fora. Compre um processador da AMD Ryzen que já tem a placa gráfica, eu te indico o 5600G. Porque a qualidade da placa RX 550 é muito próxima do que o Ryzen 5600G vai te entregar. Então você vai jogar dinheiro no lixo comprando um RX 550. Agora a RX 580 já é uma placa interessante, mas o que aconteceu com essa placa, né? Como ela é antiga, o mercado da China basicamente pegou o chip antigo dessa placa, que a gente chama de GPU, que é exatamente o processamento
gráfico, né, da placa, porque ela é dividida em duas etapas. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas ela pegou esse chip antigo e ela reformou esse chip, na verdade, criando uma placa nova em volta desse chip. Porque se você reparar, e eu vou entrar daqui a pouco nesse detalhe, existem várias marcas de placas. Então você vai ter MSI, você vai ter Gigabyte, dentre outros. Porque a Nvidia, na verdade, ela vai vender o chip GPU. E a placa, quem cria são as marcas. Ou seja, esse chip antigo, que é o GPU, foi recondicionado. Então algumas empresas chinesas, talvez deve ter outras, pegaram esse chip antigo e reformaram, né, trazendo o chip antigo recondicionado com as placas novas. Basicamente é isso. E aí tem muitas dessas placas na China, né, na AliExpress. Antigamente você conseguia pegá-las por R$300 antes do nosso querido Haddad aumentar o imposto a 90% dentro da AliExpress. Agora você não consegue mais, mas você ainda acha 500, 450 em algumas promoções. Aqui no Brasil já é 750, inclusive eu não indico comprar essa placa no Brasil. Compra no AliExpress ou compra no mercado de revenda pelo LX, às vezes pelo Mercado Livre. E para mim o preço dessa placa vai até R$500 no máximo. Mais que isso eu acho que eu não pagaria. Mas ela é uma boa placa para você começar a jogar os jogos. Qual que é a diferença? A partir da RX 580 você já consegue jogar praticamente todos os jogos, só que você vai jogar em qualidade muito baixa e muitas vezes até 30 FPS. É mais raro você conseguir jogar em 60 FPS em algum jogo, e vai ser bem baixo mesmo. Mas já dá para brincar com essa placa RX 580, é uma excelente placa para quem tá começando e depois você pode fazer esse upgrade. Saiu dessa série específica, que é a série 500, a gente vai dar um salto para AMD série 5000. E aí, resumindo a série 5000, para mim ela é um lixo. Nenhuma das placas da série 5000 vale a pena o seu dinheiro. Se você quiser gastar com isso, compre. Mas eu nem vou falar porque eu não indico a série 5000. É a pior série que existe da AMD. E aí eu já vou mudar para a série 6000, que é basicamente a evolução, né? Então vai seguindo as séries. Então a gente falou da série 500, aí teve um salto, porque essas placas são recondicionadas. E a gente tem a 6000, que ainda vende essas placas. Elas não são tão antigas, mas é a penúltima série da AMD. E aqui na série 6000, aí você tem ali 6500, se não me engano, 6600, 6700. Aí quanto maior esse número, né, mais a placa tende a ser melhor. Mas cuidado, porque tem umas pegadinhas ali, que às vezes a placa é mais nova ou tem um número maior, mas pode ser pior do que a placa antiga, porque as marcas têm a mania de piorar as placas para tentar vender uma placa nova mais barata. Fica um pouco esperto em relação a isso. E no final eu vou te ensinar como olhar a performance da placa para você não ter dúvida na hora de comprar. Mas dessa série 6000, a placa que mais compensa é a RX 6600. Essa é a melhor placa, definitivamente. Eu não compraria as outras. Mas saindo dessa série comum, existe algumas placas que elas são meio que um upgrade. É feito um ajuste de performance. E na AMD Radeon, eles chamam esse ajuste de performance de XT. Então, se você vê, por exemplo, 6700 XT, significa que é aquela placa meio que otimizada. É como se você desse bomba para aquela placa. Como se você bombasse aquela placa, e eles chamam elas de XT. Isso é da linha AMD. Depois a gente tem a série 7000, que é a última linha que saiu da AMD, o que para mim, definitivamente, em relação custo-benefício, eu não achei nenhuma placa boa da AMD em relação à Nvidia nessa série. Eu não compraria a série 7000, até cheguei a pensar em pegar a 7600, que seria meio que a placa de vídeo de entrada dessa série, mas ela é muito ruim em relação ao que a gente tem na Nvidia pelo mesmo preço ou quase o mesmo preço. Então eu não indico muito, mas tem a série 7000 e é a mesma coisa, 7600, aí 7700, 7800 e tem os XT no meio do negócio aí, que são os turbinados da AMD Radeon. Agora a gente vai então para a série da Nvidia. Então a gente tem primeiro a série GTX, que é uma série mais antiga. Você ainda consegue ver algumas placas no mercado da série 1600. Então você tem a 1660, você tem a 1670, que são placas até relativamente interessantes. Por exemplo, a 1660 Super. E aí na Nvidia você tem a Super e você tem a TI, que basicamente é a mesma coisa com nome diferente. É como se fosse dois fisiculturistas. Pega o C-Bump e o Ramon Dino. Os dois são grandes, mas ainda assim um ficou em primeiro e o outro não conseguiu ficar em primeiro. Então pode acontecer, por exemplo, de você pegar
uma placa 2060 Super e ela ser melhor do que a 2070, porque aquela placa foi turbinada e ela é melhor do que a série que seria melhor que ela, porque lembra como eu falei lá na Radeon, a Nvidia também funciona muito parecido, então a 2060 é pior do que a 2070 e a 2080 e por aí vai. Então quanto maior esse número, melhor tende a ser a placa. Porém, se sair uma 2060 Super, pode ser melhor do que a 2070, o que não é uma regra, porque depende, a Nvidia gosta de sacanear e às vezes ela lança uma placa que era para ser melhor, mas é pior. Por exemplo, o que aconteceu na 3050, que eu vou falar daqui a pouco. Então você tem essa série 1600 com essas placas. Tem algumas placas boas, mas é preciso olhar bem detalhado ali para ver se vale a pena. Porque geralmente vão ser placas mais antigas e às vezes por causa de R$200 você consegue pegar uma placa melhor, mais nova. Eu sempre prefiro pegar uma placa mais nova. E eu vou falar disso também. Aí a gente vem para a série 2000, que eu já falei dela, né? 2060, 2070, 2080. E aí essa série também é um pouquinho mais antiga, mas dentro do custo-benefício das placas, são as placas que tendem mais a serem comercializadas, principalmente a 2060. E lembra que eu falei da Radeon 6600? Se você for comparar, a 2060 é a placa mais próxima da Radeon 6600, porém a 6600 ainda é melhor do que a RTX 2060. Agora, se você pegar uma 2060 Super, aí já vai tender a ser meio que equiparado a Radeon RX 6600. Então tem que olhar bem detalhado, porque o que vai definir basicamente, na minha visão, é o preço. Se você achar qualquer uma dessas com preço melhor, compra ela. Por exemplo, também tem a 2070 e a 2070 Super, que pode ser interessante dependendo do preço que você acha. Mas, na minha visão, se você conseguir pegar uma Radeon com um preço bom, ali em torno de 1.000, 1.200, pode ser usada, pegaria a Radeon 6600. Nesse caso, a Radeon, pra mim, vale a pena. Mas eu não gosto muito da 2060. Foi a primeira placa que eu tive e ela tinha um barulho estranho. Quando ligava o cooler, eu não gostava. E eu vendi. Eu não gosto da 2060. Eu fiquei com raiva. E também porque não rodou o Kong quando eu fui testar no jeito que eu queria. Eu iria na Radeon. Mas se você achar uma 2060 um preço bom, tipo R$1.000, é um preço que eu pagaria. Ou uma 2070 ou uma 2060 Super. São placas que podem ser interessantes. Depende do preço. Depois disso, a gente vai para a série 3000, que ainda é uma das séries mais requisitadas da RTX, da Nvidia, né, RTX, que são as séries que tem placas boas. Por exemplo, tem a 3060, a 3060 Ti. Aí você vem para 3070, 3080 e aí tem a 3090 também. Acho que tem a 3090 agora, eu não me recordo. Mas todas são boas placas, tá? Agora, qual que é a diferença? Se você tiver condição e o preço for muito igual, tenta pegar uma 3060 Ti ou uma 3070. Agora, tem um grande alerta em relação a essas placas, porque lembra da época da mineração de bitcoins? Essas placas 3070 foram as mais utilizadas, 3060 Ti. E placa de mineração, basicamente, elas ficam ligadas o dia inteiro. Então, se você pegar uma placa de mineração, meu amigo, a chance de se lascar é grande. Então, você precisa meio que olhar a idade da placa, de preferência ter nota fiscal, né, enfim, e pode perguntar. O cara foi justo comigo esses dias, eu perguntei, ele falou, é de mineração. Eu falei, então tá bom, muito obrigado, eu não quero placa de mineração. Imagina uma placa que fica rodando o dia inteiro. Quanto tempo ela vai durar pelo resto da vida? Não vai, então toma cuidado. Quanto que tá mais ou menos o mercado de revenda dessas placas, Marco? Olha, você vai encontrar a 3060, que eu não indico muito, porque ela é quase o mesmo preço da 3060 Ti, dá uma diferença bruta. Que a 3060, lembra, é um fisiculturista bombado. Então ela é muito melhor do que a 3060 e quase o mesmo preço. Por exemplo, eu consegui pagar 1.500 na minha 3060 Ti, comprei de um amigo do meu primo, com um ano de uso, com nota fiscal, caixa, tá novinha. Nunca foi aberta, inclusive, importante isso. Pegar uma placa que nunca foi aberta. E às vezes você vai pegar uma 3060 por mesmo preço, de 1.500, 1.400. Mas em alguns momentos você pode achar a 3060 Ti a 1.800, 1.700, 1.600. Eu no máximo pagaria 1.800, mas assim, eu começaria a pensar se vale a pena. Na verdade, eu pagaria mesmo 1.500, né? Porque eu já consegui pagar 1.500, então não sei se eu pagaria 1.800. Já a 3070 você vai achar, às vezes, tem uns doidos que pedem 2.500, 3.000, e eu acho muito fora, eu pagaria no máximo R$1.800, 1.700. Mas olha lá, então sim, 2.000 para mim é o limite da 3070. A 3080, uma placa que eu não indico, assim, sinceramente, porque eu acho que é muito cara para você pegar uma placa mais antiga. Provavelmente vai ter 2, 3 anos de uso, entende? E todas essas placas você consegue rodar com um processador mediano. Por exemplo, Ryzen 5 ali da série 5000, 5600, 5700 ali, 5500, ou o i5 ali da série
12, 10, até da série um pouco anterior, mas as melhores séries já é a 12400F ali, que vai rodar bem ali essas placas, tá? Então vai rodar tranquilamente. E aí depois na NVIDIA a gente vem para a série 4000, que é a última série que saiu, inclusive já tá ficando para trás, porque provavelmente vai sair a nova série ainda esse ano, que vai ser a série 5000. E aí as placas de 4000 tendem a ficar mais baratas. Então também é a mesma coisa, a gente tem as 4060, 4070, 4080, 4090, aí tem as TI da vida que vão sendo lançadas, tá? Mas tem uma plaquinha que eu tinha falado dela, a 3050, essa placa foi uma decepção. Já lançou a 3050 8GB e tem a 3050 12GB. Essa placa já é ruim, pra vocês terem ideia, essa placa chega a perder para a 2060. Na verdade, a 3050, a primeira que saiu de 8GB e 12GB, ela meio que quase equipara com a 2060, mas ela ainda perde. Mas o problema não é isso, o problema é que ela lançou muito caro. Enquanto você pegava, sei lá, R$1.000 e poucos, R$1.200 uma 2060, ela lançou, sei lá, R$2.000, né? Hoje essa placa com 8GB, ela está em torno de R$1.400, R$1.500 nova, né? Só que lançaram a 3050 com 6GB, e essa placa, ela é muito pior que a 2060, eu acho que dá uns 30% de perca de desempenho ali da 2060, que você encontra hoje por R$1.000, que é o preço que eu indico comprar a 2060. E aí você pega a 3050, que hoje ela, se achar em promoção, R$1.200, mas a média R$1.400. Eu não pagaria mais do que 1.200, eu acho 1.200 caro, sinceramente. Pra mim, pra 3050 ser relevante, eu pegaria ela a R$1.000, que é o preço da 2060. Mas ela ainda perde pra 2060. Aí, entende? É muito estranho, assim. Bom, acho que deu pra entender um pouquinho sobre as séries da NVIDIA e da AMD. Agora, quais são outros fatores importantes na hora de escolher a sua placa, tá? Bom, eu prefiro ir para o mercado de revenda, porque tem muito mais possibilidades. Você já pega a placa com uma certa desvalorização, então você não vai perder tanto na revenda depois. Você tem mais possibilidades de placas aí com custo, né? Que a gente falou aqui, custo de 500, de 1.000, de 1.500, de 2.000. Então fica mais atrativo você pegar essas placas na revenda. Porém... Presta atenção! O que você precisa olhar com cuidado, tá? A questão das placas da série, principalmente 3060 Ti, 3070, 3080, que podem ter sido usadas em mineração, então fica veaco com isso. Essas placas podem estragar na sua mão. Eu indicaria pegar placas que tem a caixa, porque na revenda fica mais fácil de placas que tem a caixa. De preferência, pegar placas que tem a nota fiscal de compra, para você poder saber a procedência. Eu não gosto de pegar a placa com mais de 2 anos, mas o ideal é em torno de 1 ano de placa. Olha muito bem a condição dessa placa, se o ventilador dela tá girando bem, se ela já foi aberta. Não indico pegar a placa aberta também, que foi recondicionada. Dá até para comprar, mas tem que ser um preço bem abaixo de mercado, e eu particularmente não compraria para economizar 200, 300 reais, porque a chance de estragar é muito maior. Então sempre tenta testar essas placas, pede para a pessoa testar em algum jogo, alguma coisa, para ver se ali no jogo tem alguma travada, né? Se fica dando uma zoada no vídeo. Se tiver na garantia ainda, é mais tranquilo. Tem placas que tem até 3 anos de garantia, 2 anos, algumas são 1 ano. Então se tiver na garantia, é mais tranquilo de pegar a placa. Porém, olha se essa placa não foi aberta, né? Olha lá nos parafusos, né? Se tá tudo certinho, se não tá espanado, alguma coisa. Os lacres, né? Geralmente tem lacre nas placas ali, os parafusos. Dá uma olhada que se ela foi aberta, é bom ficar um pouco veaco, porque a garantia vai ser perdida. Mas pode ser que também que a pessoa abriu para, sei lá, limpar, né? Ou de repente tem uma questão de trocar a pasta térmica da placa, o que é feito a partir de 1, 2 anos. Dentre essas placas que eu falei, né, analisa muito o desempenho para ver o orçamento, mas muitas vezes você consegue achar boas placas com preço mais justo. E aí vai depender muito do seu orçamento, vai depender muito das oportunidades ali. Eu gosto muito da OLX para poder comprar placa. Às vezes você pode encontrar alguma coisa no Mercado Livre também, mas a OLX é o melhor lugar para você comprar. Outra coisa que é muito relevante para escolher sua placa são as marcas, né? Então, como eu falei, as GPUs, geralmente, né, a GPU é feita pela NVIDIA e pela AMD. Agora, as placas, que é aquele tudo que está em volta dela, é feita por marcas diferentes. Então a NVIDIA e a AMD distribuem o chip e as marcas vão lá e criam as placas. Essas placas têm algumas diferenças de hardware, né? É bom você priorizar placas com marcas melhores, né? Então isso tem uma diferença em relação a uma placa A ou B.
Então as marcas melhores tendem a ter uma construção melhor. Isso vai fazer com que a placa seja mais duradoura ou que ela esquente menos, enfim, né? Então você tem alguns benefícios também. As melhores marcas são a Gigabyte, a MSI, uma boa marca, Asus também, uma excelente marca. Então geralmente são as melhores marcas, mas nada impede você pegar algumas marcas diferentes, tipo a GameWard, ou você pegar as ROG, que são marcas mais secundárias, mas são boas marcas ainda, mas pesquisa a marca para ver se ela é boa. Agora, existem algumas marcas que são marcas chinesas do AliExpress e pode ser que essa placa seja de chip recondicionado. São boas placas, Marco? Podem ser, mas se ela for recondicionada, ela tem que valer menos e muitas vezes você vai pagar o mesmo preço de uma placa feita com essas marcas mais conhecidas, né, que foram produzidas, vamos dizer assim, no Brasil. E aí você pega uma marca chinesa que você não sabe a procedência e o que acontece muitas vezes, que o cara te vende, por exemplo, uma RX 6600 com chip da 5700. Ele meio que coloca lá a BIOS, né, que é a parte do software, como se fosse a 6600, mas na verdade ela é um chip da 5700. Então você tá comprando gato por lebre. Esse é o ditado, né? Toma cuidado, eu não compro marca chinesa. Quais são as marcas chinesas, Marco? As marcas estranhas. Mas se tem dúvida, joga no Google, você vai saber que a marca é estranha ou não. Basicamente é isso. Mas pesquisa no Google, marca tal da placa de vídeo é boa? Eu posso trazer também sobre marcas de placas em um vídeo específico. Agora, sobre comprar placas novas, tá? Existem algumas placas que começaram a ser relançadas. Algumas da série 1600, então você tem a 1660, 16 alguma coisa, e tem algumas da série 2060, 2070, que também foram meio que relançadas, estão vendendo nova. Porém que essas placas eu acho elas muito caras, novas. Você vai pagar às vezes numa 2060 ou às vezes numa GTX, que é um modelo muito antigo, da 1660, você vai pagar 1.500. E aí quando você for querer revender no mercado de revenda, essa placa não vai valer muito. Ninguém vai pagar tipo 1.300, 1.200 numa placa usada GTX 1660, porque com R$1.000 você pega uma 2060. Isso vale a mesma coisa, você não vai pagar 1.500 na placa usada 2060 se você acha uma 3060 Ti a 1.500, assim como eu comprei. Então toma cuidado com essas placas novas, porque você vai perder dinheiro na revenda se você decidir revender. Ao menos que você vai pegar essa placa e tem certeza absoluta que vai ficar mais de, no mínimo, 3, 5 anos para valer a pena perder esse dinheiro, mas mesmo assim você vai perder muito dinheiro. Então eu te indico comprar usada e não nova. Se for para pagar 1.500 numa placa, pelo amor de Deus, pega então a RX 6600, que a performance vai ser melhor, e você acha ela por 1.400 nova. E aí se você for vender ela usada, você vai conseguir pegar ainda 1.200. Recentemente eu vendi uma RX 6600 por 1.200 usada, mas eu já comprei usada por R$1.000. Então dá pra você, pelo menos, perder menos dinheiro. E às vezes tem até uma promoção aí da RX 6600, você compra ela nova a 1.200. Pelo amor de Deus, não pague R$1.500 numa 2060 ou na 1660. Você vai perder dinheiro quando você for revender. Então esses são alguns cuidados que você deve ter para poder comprar a sua placa. Eu acredito que deu um pouco mais de noção para você poder escolher. E resumo, o restante vai basear no seu orçamento. Então, se você tem um orçamento X, você vai poder saber que placa você consegue comprar. E eu vou deixar aqui na descrição, vou criar uma planilha com as placas e mais ou menos o preço médio dessas placas no mercado de revenda e no mercado de novos. E eu vou deixar também mais ou menos a minha perspectiva ali, por ordem de orçamento, de qual placa que vale a pena você pegar e o que você consegue meio que fazer com essa placa. Vou deixar aqui na descrição então para você baixar essa planilha, vai te ajudar um pouco mais na hora de escolher a sua placa dependendo do seu orçamento, tá bom? E é isso, se você gostou desse vídeo, deixa o seu curtir, se inscreve no canal e tem alguma dúvida, vai nos comentários ou manda alguma coisa, me ajude a engajar, compartilhe com alguém para ajudar esse canal a crescer e chegar em algum lugar. Beleza? Nos vemos no próximo vídeo e até mais.